Olá, família Conexão Três Pontas, família Rec Live, pois é, mais uma edição do seu Pod Café Podcast, comigo, jornalista Roger Campos, sempre às segundas-feiras, sempre em horário nobre, às 8h30, mais ou menos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, para você e para você também, para todo mundo ligado, acompanhando mais uma edição do seu já tradicional Pod Café Podcast, que tem o oferecimento de Renata Semijoias, Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, Bia Silva, artesã, essas peças de café são todas dela, lá na Arplast. Também Estúdio 23 MS Sonorização, a melhor sonorização e iluminação para você em Três Pontas, no sul de Minas, onde for o seu evento. E hoje, com imenso prazer, a gente tem uma edição que vai dar o que falar. Uma edição terapêutica, uma edição que vai fazer você refletir sobre a sua vida e para onde ela caminha, as dores, os traumas, os tratamentos, enfim. Terapeuta Raquel Lima, imenso prazer. Muito obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vinda ao Pod Café Podcast. Muito obrigada. O prazer é todo meu. É uma alegria enorme estar aqui com você hoje. Vamos falar sobre terapia e sobre um projeto, gente, que é literalmente um doce. É flor em vida, como diria Zezé de Camargo e Luciano, por conta de um mimo. Algo que realmente encanta, que transcende. A gente é de uma época, de uma geração em que o romantismo se dava através do presentear com flores. E a Raquel Lima tem justamente um trabalho muito bacana de homenagear mulheres com flores. E a reação dessas mulheres é algo realmente fantástico. Mas para a gente começar, fala para mim quem é a terapeuta Raquel Lima e como você resolveu atuar nessa área. Então, Raquel Lima nunca teve esse sonho de ser terapeuta. Não era algo que eu trazia em mim, nossa, vou ser terapeuta, nada. Foi através da morte do meu irmão. Perdi o meu irmão e vou contar, resumindo aqui rapidinho. Antes do meu irmão falecer, eu fazia oração para as pessoas e eu entendia que a minha oração transformava a vida das pessoas, né? Através da oração, muitas pessoas realmente foram transformadas. Só que um dia o meu irmão ele era muito nervoso, muito estressado e ele foi traído por um amigo dele. Ele ficou muito nervoso, infartou e morreu. Enquanto ele estava no hospital, eu fiquei fazendo essas orações que eu sempre fazia. E eu entendi que não resolveu naquele momento. Meu irmão realmente faleceu. E eu desacreditei, né? Eu sou católica, desacreditei do Padre Vito, desacreditei de tudo. Não queria saber mais de oração. E aí eu fiquei 1 ano e meio assim, depressiva, né? Muito triste, eu só chorava mesmo. Até que um dia uma amiga chegou lá no meu Instituto de Beleza e falou: Raquel, você vai chorar até que dia? Falei: não sei, meu irmão, para mim, morreu ontem, né? Ela falou: não, seu irmão já morreu faz 1 ano e meio, você vai ficar aí chorando, não reza mais, não faz mais nada da vida. Enquanto você chora, às vezes alguém mais que você ama pode morrer e você vai ficar chorando. E aí, na hora, eu fiquei muito chateada, mas me deu, né? Um estalo. Isso. E aí eu entrei no meu carro, fui lá na igreja, pedi perdão para Deus, né? E retomei a minha vida. Falei: então eu tenho que continuar, né? E entendi, né? Falei: agora eu vou estudar. Por que as pessoas têm depressão? Por que as pessoas são tão estressadas? Porque eu sempre fui muito calma. Então, por que as pessoas são assim? Eu tenho que entender, né? Em vez de se revoltar com Deus, até porque Deus não tinha culpa do estresse do meu irmão. E assim eu comecei a estudar, não para atender as pessoas, mas sim para me entender, né? E aí eu entendi o propósito de Deus na minha vida, que além da oração, eu poderia levar a cura para as pessoas através da terapia. E nisso eu me formei em coach, hipnose e algumas outras terapias holísticas, por exemplo, e até que eu cheguei nessa terapia que eu trabalho hoje, que é a terapia de reprocessamento generativo, TRG, que eu amo, assim, que eu acho que transforma realmente a vida das pessoas. E eu, Raquel Lima, sou aquela pessoa que acredita nas pessoas, eu acredito na transformação das pessoas.
Fala para a gente, para depois a gente entrar profundamente nessa questão da terapia, que, enfim, tem muita coisa bacana, viu, gente? Muita coisa que eu tenho certeza que vai calhar com o que você está passando, com o que você está sentindo. Você vai estar assistindo esse programa e pensando assim, caramba, esse programa foi feito para mim. O propósito desse Podcafé Podcast com a Raquel Lima é justamente isso. Antes da gente mergulhar na terapia, como é que surgiu o Presenteando com Flores, esse trabalho que já deu alegria, autoestima a mais de 100 mulheres aqui em Três Pontas? Então, eu estava lá no meu consultório um dia e, através desse meu irmão que faleceu, ele sempre gostou de levar flores no cemitério. Meu pai já faleceu e ele levava e eu nunca gostei. Eu sempre achei assim, levar flores para quem já morreu não faz sentido, a pessoa não vai estar vendo. Mas tudo bem, ele gostava e quando ele faleceu eu comecei a levar sempre flores lá, porque eu pensava ele vai achar ruim, né? Se ele tiver o poder de ver, ele vai ficar triste de não levar as flores. Mas não era o que eu gostava, porque eu penso, gente, já morreu, o que eu tinha que fazer é em vida. E eu penso isso, se você tem que fazer alguma coisa para uma pessoa, faça em vida, homenageie ela em vida. Porque você homenagear uma pessoa depois que ela parte dessa vida é fácil. Quero ver você homenagear ela em vida. E aí um dia eu estava lá no meu consultório é em frente ao pronto-socorro, e de repente, não sei se foi Deus, eu acredito que sim, falou no meu coração, apresentei alguém com uma flor hoje à tarde. E eu falei, uai, gente, é mesmo, poderia comprar um buquê e presentear alguém, vai que tem alguém triste na rua. E assim eu fiz, fui lá, comprei um buquê de flores simples, e saí lá na porta do consultório mesmo, eu vi uma mulher sentada ali naquele muro do pronto-socorro, e eu cheguei lá com a flor e falei para ela, olha, eu vim trazer essa flor para você. E ela já começou a chorar e falou para mim que foi Deus, que era um sinal, que ela estava naquela igreja em frente e que ela tinha pedido um sinal para Deus. E era aquele o sinal. E aí eu comecei a chorar também, foi tudo muito lindo. E daquele momento para frente, eu falei, gente, eu preciso fazer isso. Às vezes tem mais pessoas precisando. Foi tão simples para mim e tão grandioso para ela naquele momento. E aí, na outra semana, eu comprei outro buquê, saí de novo procurando uma pessoa na rua. E assim, não é para qualquer pessoa, sabe, Roger? Eu saía, né? E eu pedia para Deus, me conduz uma pessoa que realmente precisa. E aí eu via várias pessoas, mas falava, não é essa ainda. E aí, assim, vi uma pessoa falar, é essa. Eu entregava, sempre tinha uma história, sempre. E aí as pessoas começaram a me mandar mensagem, Raquel, qual rua você vai estar? Qual lugar você vai estar essa semana? Eu quero estar lá, eu quero ver quem você vai presentear, ou eu quero ser a presenteada. Eu queria indicar alguém dessa rua. E aí começou as indicações, até que se tornou só por indicação. Então, hoje eu faço assim, quem acredita que tem uma mulher especial, que conhece, que gostaria de receber essas flores, é só me mandar no WhatsApp. Aí manda o endereço, o nome, o porquê que ela acredita que essa pessoa merece e eu levo as flores. Não tem custo nenhum, Roger, para quem indica. Então, é assim, realmente por amor, sabe, as pessoas. E é tão gratificante você ver, assim, a alegria daquelas mulheres, e tem umas que elas acreditam que elas não são merecedoras, sabe? Você chega assim e fala... uma vez eu levei para uma... Vou dar um nome simbólico aqui, mas eu cheguei lá e estavam várias mulheres juntas. Então, eu vim trazer para você, Maria. Ela falou, não, para mim não, deve ser para a diretora que está lá não sei na onde, sabe? Sempre ela julga a outra. Por que eu ganharia? Eu falei, não, é para você, é você que merece. E aí a pessoa fica assustada, como assim, né? Teve uma outra que eu levei, ela falou para mim, por que alguém me mandaria flores? Eu nem mereço. Eu falei, você merece. Se alguém indicou, é porque você merece. Olha você como está a questão da falta de autoestima das Sim. pessoas hoje em dia, Raquel. E aí eu dei a flor para ela, ela chorou muito, ela tremia. Sabe quando você vê a pessoa tremendo? E é lindo. É lindo demais. Sim. E o legal, pelo que eu entendi até aqui, no começo era uma coisa assim guiada por Deus, assim, Sim. pelo instinto, assim. Você saía de casa sem saber para onde ia. Sem saber para aonde eu levaria. E eu fiz vários assim, para depois começar a ser por indicação. Então, eu saí um dia, eu fiquei uma tarde inteira com uma flor dentro do carro, já estava na hora de eu ir voltar para o consultório, e eu não encontrava alguém para presentear, né? E aí, às vezes, eu levava a menina que trabalha comigo lá no salão, ou então eu levava minha filha ou meu filho para gravar.
E aí, dá para qualquer pessoa e essa flor, mãe? Eu falei, mas não é assim, Sim. não é assim que Deus quer. Não Desconfigura o propósito todo. não é para qualquer pessoa, tem que ser a pessoa. Sim. E assim era. Parece que Deus já me guiava naquela pessoa certa ali. Uma vez eu cheguei numa loja, se eu não me engano, é uma ótica, ou um negócio de viagem, não me lembro qual o lugar que foi. A moça tinha feito uma novena. Tem uma novena de uma Nossa Senhora lá que você faz a novena e você, quando vai receber a graça, você tem que receber uma rosa, uma flor. É Santa Terezinha. Santa Terezinha. E era o último dia da novena dela e ela estava fechando a loja, indo embora, então ela já estava desacreditada. E a hora que eu cheguei, a emoção dela foi muito, tanto que ela pegou a imagem da Santinha e me mostrou. Ela falou, olha, era o último momento que eu pensei assim, não vou receber. E eu cheguei com a flor para ela. Então, eu não fazia ideia disso e nem ela. Então, isso é fantástico. Eu acredito muito que tem um propósito de Deus. Eu também acredito. Inclusive, né, gente, Santa Terezinha, as suas relíquias estiveram aqui em Três Pontas recentemente. Foi uma grande emoção para as pessoas que acreditam, para os católicos, enfim. Uma grande concentração, uma aglomeração de pessoas ali no trevo, pessoas de todas as idades, de todas as profissões, condições financeiras, enfim, origens. Também, inclusive eu estava lá também com esse propósito e no finalzinho lá também eu recebi uma rosa ali passando por um momento difícil, sem esperar por isso também, então realmente eu sei o quanto é bacana. Eu fiz também, Raquel, no Conexão Três Pontas, eu tenho um quadro chamado Histórias de Vida que a gente homenageia pessoas em vida, porque eu acredito que a grande homenagem é a pessoa saber o quanto ela é amada, que valeu a pena toda a trajetória, que as dificuldades que a vida impôs, os limites que ela conseguiu passar ou não foram em vão. E é um quadro muito legal que eu tenho muito orgulho de fazer também, por isso que eu reconheço assim, de uma forma muito positiva esse trabalho magnífico que você faz. Para você ter uma ideia, o primeiro entrevistado homenageado no Histórias de Vida foi o Seu Loreto. Seu Loreto, gente, é uma pessoa extremamente humilde, um senhor preto, idoso, encanador. Muita gente conhece ele aqui em Três Pontas, ele é uma figura extremamente querida, muito envolvida com a Igreja Católica também. E ele assustou muito de ser o primeiro, e eu fiz questão de ser o primeiro. Sim. Por ele, pela idade, infelizmente por vivermos num país racista, e também que olha muito a questão de o chefe deve ser homenageado ou o empregado não. E isso realmente deu um caráter muito bacana para o nosso quadro. E o seu quadro, ele é feito uma vez por semana? Como é que funciona? É assim, eu tenho hoje eu tenho uma fila, né, que as pessoas indicam tanto, que aí eu vou fazendo uma lista e vou acompanhando aquela lista de indicações, né? Eu faço 2 vezes por semana no máximo. Tem semana que eu não consigo fazer 2, eu faço uma. Isso é certo, eu arrumo o tempo. Hoje mesmo eu vou fazer às 8 horas da noite, porque é uma pessoa que trabalha à noite e eu vou levar no trabalho dela. Geralmente são pessoas mais humildes? Não. De todas? De todas as classes. Não tem isso para a pessoa mais humilde ou não. Qualquer pessoa. De todas as idades também? De todas as idades. Eu só parei de fazer para criança, porque estava tendo indicação para criança, eu cheguei a fazer para 2 menininhas, foram lindas, mas eu percebo assim, muitas mães gostariam que eu levasse na escola para criança. E no dia do aniversário. Só que eu não sigo o aniversário. Às vezes dá até coincidência de ser, mas não dá pelo meu trabalho. Então, eu faço no horário que eu posso, que me dá um tempo, eu saio lá do consultório. Geralmente eu faço na segunda e na quarta, ou então na terça, que agora eu atendo 3 dias no consultório. Então, eu faço dentro desses dias, segunda, terça ou quarta. E aí, no horário que dá para mim. Então, é difícil eu levar na escola e eu fico com dó das outras criancinhas não receber, das outras menininhas, porque elas gostam também. Então, eu optei para não fazer para criança, para menina, só para mulheres mesmo. Mas aí pode ser jovens, mulheres mais velhas, mais novas, não tem idade. Qualquer mulher que alguém acredita que ela mereça. E assim, não é eu que acho que ela merece, é alguém que indica, né, que acha que ela merece. Tem pessoas que eu levo e eu não conheço, a maioria eu não conheço. Mas é gratificante. Eu levei para uma mulher uma vez, ela não enxerga.
totalmente sem visão. Ela pegava o buquê assim, ela passava a mão. Foi lindo. Ela sabe receber as flores. Foi um dos que mais me emocionou, que foi legal. o dela. E o contraste, digamos, do seu trabalho, que tem tido uma grande repercussão, a Raquel Lima também se tornou colunista do Conexão Três Pontas, justamente por conta dessa visibilidade do trabalho que ela faz. Enfim, achamos realmente que iria agregar muito valor. Se nesse trabalho com flores as mulheres são as eleitas, as escolhidas para receber as flores, no consultório você tem uma gama de atendimentos, de qualificações, de formas de atuar, mas tem também um trabalho específico voltado aos homens. Sim. Por quê? O Presenteando com Flores já teve até indicação para homens. Mas por que eu não fiz? Porque eu acho assim, levar flores para homem, ou até pensei em outro brindezinho qualquer, assim, que a gente arrumasse bonitinho para homem, eu achei que não ia fluir pelo seguinte: quem indicou, né? Então, agora a mulher não, a mulher já sabe que é outra amiga que indicou, é o namorado, é o marido, é sempre alguém assim. E eu não conto para a pessoa quem indicou, mas eu peço para quem indicou depois ir contar. Eu só falo assim, não precisa se preocupar que foi alguém que gosta muito de você, ou foi uma amiga, mas eu não conto quem é, sabe? E então, para o homem, eu achei um pouco difícil fazer esse quadro. Então, eu preferi não fazer para homens. E aí, no consultório, vendo, né, o quanto os homens sofrem também, porque homem tem essa posição de ser durão, de que, né, eu veste ali uma capa, eu não sinto dor, eu consigo tudo, eu sofro, mas eu passo sozinho. E, no fundo, não é assim. Tem mulheres que são mais fortes do que os homens, porque os homens, eles guardam, sabe, isso dentro deles e não põem para fora. Então, agora que eu me especializei em terapia masculina, eu percebo quanto os homens são sofridos, o quanto eles precisam também desse apoio. Porque em terapia eu percebo que a maioria foca em mulheres, mas quase ninguém foca nos homens, né? Em cuidar da parte emocional dos homens. E os homens, quando eles sentem alguma coisa, uma dor, um trauma, é muito profundo para eles. Porque assim, Roger, você consegue desabafar algo que não afeta o teu ego. Mas algo que afeta o teu ego, que realmente te traz dor, você não consegue pôr para fora. Ou que acha que vai diminuir por algum motivo. Sim, talvez ele se sente envergonhado ou fraco, né? Porque desde o começo dos tempos, os homens foi criado assim, você não pode chorar, você não pode ser fraco, né? Homem é forte, homem não chora, homem passa por cima de tudo, e não é bem assim. Homem é frágil também, né? Tem os seus altos e baixos, tem as suas emoções, igual todo mundo, é um ser humano normal. Então, não é porque você procura ajuda, procura uma terapia, que você está sendo fraco. Pelo contrário, você está sendo forte de ir ali procurar ajuda. Só que até o homem tomar essa decisão de realmente eu preciso de ajuda, ele já está assim, num grau bem elevado de ansiedade, de depressão, de tristeza profunda. Os traumas ele vem acumulando, porque um homem, se ele passa por um abuso, por exemplo, na infância, ele vai procurar ajuda depois de 20 anos. Ele não tem essa coragem de ir lá falar. Eu atendo pessoas que falam para mim assim, eu às vezes fui abusado lá na infância, hoje a pessoa tem quase 50 anos, nunca contou para ninguém, nunca teve coragem de falar. Há assuntos que são tabus, né, que são barreiras. Nós vamos continuar falando. Deixa eu só lembrar a galera do Conexão Três Pontas. Não deixe de se inscrever no nosso canal, no YouTube, de ativar o sininho, ative mesmo para que você receba as nossas notificações e fique por dentro de todas as pautas, todas as matérias. Importante dizer que as pessoas me perguntam assim, cara, o teu podcast é só para falar de café? Não. A gente aborda todos os assuntos, todas as vertentes de uma forma natural, autoastral, emotiva também, por que não? Com profundidade, com leveza, com transparência e verdade, simplesmente porque, tendo pano de fundo o café, porque nós estamos na Terra Mundial do Café, inclusive já está chegando a hora, em breve vamos revelar qual é o melhor café do mundo, o café do planeta, que é um café feito aqui em Três Pontas. Será? Ou será que é da região? A gente vai revelar
em breve. Mas voltando para a pauta, essa questão dos homens, dos bloqueios, eu concordo contigo. Há histórias que marcam as nossas vidas e muitas vezes a gente acha que tem que falar muito alto, que tem que falar grosso. Eu mesmo, hoje eu consigo enxergar, a faculdade me ajudou muito também, Raquel, também a questão da maturidade, os cabelos brancos, que não adianta querer levar tudo no grito, querer achar que tem sempre a razão. E também ter vergonha de mostrar fragilidade, de mostrar sentimento. Hoje eu choro em filme, hoje eu me emociono por qualquer coisa. Mas esse alterar a voz, esse estresse, já é uma autodefesa. Sim. Já é algo que você traz para se defender, né? A pessoa cria um bloqueio e essa autodefesa. Tipo, eu sou forte, eu sou o cara, eu sou mal, né? Então, é mais ou menos assim, para você não mostrar a sua fragilidade. E o papo tá tão bacana, tá tão legal para a gente poder ajudar as pessoas que estão em casa, viu, gente? Os homens aí, as mulheres também, que estão passando por algum problema, algum bloqueio, necessidade de botar para fora, de, enfim, começarem a enxergar a vida de uma forma mais suave, mais colorida, mais amena. É importante a gente conseguir realmente verbalizar, botar isso para fora, procurar ajuda. Inclusive, Raquel, comentar contigo e com você que está em casa, com todo mundo que está acompanhando o nosso Podcafé Podcast, eu sempre tive um perfil um pouco durão demais, quase que militar, enfim, tal. E muitas vezes tentei entender por que assim. Eu acredito que até o tom da minha voz, as pessoas falam que eu falo muito alto, e eu acredito que fale mesmo, e também por conta de ser radialista, então você tem que impostar a voz, enfim. Mas eu acredito que você já deve ter passado por algum trauma. Sim, e é uma coisa, e você notou aí que no final, né, praticamente assim, quase que um peso realmente. É um assunto que eu até faço questão, pela primeira vez, de abordar com você, com todo mundo que está em casa. Vou até achar uma imagem aqui. Quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai se separou da minha mãe, foi embora para Portugal e para a Inglaterra. Meu pai foi mergulhador patrocinado pela Shell, escreveu livro, fotógrafo, viajou o mundo, enfim. E eu não tive mais contato nenhum. Quando eu fiz 18 anos, eu quis conhecer o meu pai, consegui, a duras penas, o contato, o telefone da minha avó paterna. Liguei e ela me deu a notícia de que fazia 1 mês que tinham matado o meu pai. Então, infelizmente, é uma dor que não cura, assim, é algo complicado. E eu nunca consegui falar sobre isso como eu estou conseguindo agora. Eu já consegui na faculdade, numa aula de semiótica que abriu muito a cabeça. O que você pode me falar em relação a isso, enquanto eu busco uma foto aqui para mostrar para vocês? Olha, só para alertar todo mundo, tudo que a gente não fala, tudo que a gente não põe para fora, somatiza no nosso corpo em forma de doença física em algum momento da nossa vida. Então, se eu não consigo falar das minhas dores, dos meus traumas, e aquilo vai me sufocando, vai formando doença física. Onde, às vezes, tem pessoas que fazem exames, mas não deu nada, mas eu não melhoro, né? Aí sente uma dor de cabeça, e dor na perna, e dor ali, dor aqui, e faz exame, nada. Não, é porque somatizou alguma dor interior. E isso que você passou traz um vazio enorme. Deixa eu mostrar a foto aqui enquanto ela vai falando. Nossa, gente, igualzinho, idêntico. Essa aqui é uma foto montagem, gente. Eu não tenho foto com o meu pai, isso aqui é uma foto montagem, e algumas pessoas falam que eu me pareço muito com ele. Assim, eu não consigo ter essa percepção isenta, né? Mas por quê? Logicamente a gente quer parecer com o pai, e tal, aquela questão toda, enfim. Mas as pessoas de fora falam que eu me pareço muito. E essa ausência paterna, ela traz um vazio interior muito grande, que você fica buscando em alguma coisa, né? Pode trazer, em algumas pessoas, você pode canalizar para a vida adulta, você ser, na vida adulta, uma pessoa que vai cuidar muito da sua família, autoprotetor, dos seus filhos também, e dar a eles tudo que você não recebeu. Você vai querer fazer com eles tudo que você não teve. Ou, ao contrário, você não vai querer, você vai repetir o quadro. Tudo que você não recebeu,
você também não vai oferecer, porque você não aprendeu. Então, tem 2 caminhos. Vou te dar um exemplo de 2 irmãos. Eles foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, porém, eles viviam numa casa de discórdia, né? Uma família totalmente desajustada. Isso, desajustada, né? Onde o pai bebia, batia na mãe, e os 2 vendo a mesma situação. Na vida adulta, um deles estudou, se tornou um advogado muito famoso, teve uma família, filhas, e ele amava muito. E ele ficou muito famoso por ser muito família e um ótimo advogado. E o outro se tornou um mendigo, ficava só para a rua, bebendo, usando droga. E um dia um repórter, Roger Campos, vamos fazer de conta que foi você, e foi entrevistar, ficou indignado de ver aquilo. Foi lá e perguntou, olha, primeiro para o advogado, por que você se tornou um doutor, né, da lei e fez uma família tão linda e é tão prestativa a sua família, tão dedicado? Ele falou, olha, tudo que eu não tive em casa, eu quis ter na minha vida adulta. Tudo que eu não recebi, eu quis oferecer à minha família. E aí foi entrevistar o outro, que se tornou um mendigo. Perguntou para ele, por que você se tornou um mendigo? Ele falou, olha, o exemplo que eu tive em casa, eu não conseguiria seguir outro caminho. Era esse o caminho. Eu não tive amor, não recebi nada. Como eu ia fazer? Como eu ia oferecer algo a alguém que eu não tinha? Então, a gente canaliza de 2 maneiras. Ou você repete o que você recebeu, no seu caso, você não teve o amor de pai, né? Teve só a ausência, ou você faz tudo que você gostaria de ter recebido para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, você dá o melhor de você ali. Mas esse vazio, que às vezes você fala, não, mas hoje eu não sinto isso. Algum momento na tua vida tem um gatilho. E ativa isso. De repente, hoje você está bem, não tem nada, você está se sentindo ótimo. Mas você está ali numa reunião de família, ou então você está numa festa, e de repente dá aquela tristeza, um negócio estranho, você fala, gente, o que é isso? Não aconteceu nada de diferente. Mas alguma coisa ali te trouxe um gatilho. Porque para o nosso inconsciente não existe passado e nem o futuro, existe o presente. Então, essa ausência que essa criança de 2 anos e pouco sofreu com o abandono do pai, de ter ido embora, ele guarda aqui no inconsciente. Parece que não, né? É louco isso. Você fala, gente, como assim? Mas está aí guardado. Então, se você precisa reprocessar isso para você se libertar. E de que forma? Fazendo terapia. A gente tem as técnicas, né? No caso, seu pai faleceu. Sim. De uma forma dura, né? Vamos dizer assim. Cruel. Só que você não tinha também assim aquele apego a ele. Foi uma dor por não ter conhecido ele, não ter vivenciado nenhum momento. A hora que você ia alcançar aquele momento que você esperava, te tiraram de novo de uma forma cruel. Então, ficou algo ali em você que talvez você gostaria de ter falado para o seu pai, que você não falou. Sim. Então, a gente usa essa técnica da TRG, da Terapia de Reprocessamento Generativo, aonde a gente vai fazer com que você se liberte desse trauma, que você também fale aquilo que você gostaria de uma forma bem técnica para o seu pai, para você aliviar tudo isso que você traz. E preencher esse vazio de uma outra forma, para não ter, porque o vazio interior, ele nos leva à carência de alguma coisa. E a gente pensa assim, o que leva? Leva ao vício. Mas vício de quê? Existem vários vícios na nossa vida. As pessoas entendem quando fala de vício, Roger, que é só bebida e droga. E não é. A gente tem o vício do apego, a gente tem o vício de comer demais, de comprar demais. Às vezes eu não preciso, mas eu compro, porque eu sinto aquela alegria momentânea, né? Uma falsa alegria naquele momento. Eu tenho o vício de fumar, eu tenho o vício, às vezes, de mandar nas pessoas. Então, são vários vícios. Algo que eu trago que faz com que eu sinta uma alegria momentânea que suple aquele vazio que eu tenho. Para preencher um vazio. Isso, para preencher esse vazio. Tá vendo como esse papo serve para todo mundo? O Miltinho tem o vazio com o negócio dos QGs e ele preenche de várias formas. Eu tenho, por exemplo, esse vazio com a questão do meu pai, e talvez eu entenda por que eu tenha 79 tatuagens. Está preenchendo o vazio de alguma forma, né? E assim, tem gente que busca na academia,
né? Eu tenho um vazio interior, sou focada. Aí você pensa, nossa, como que aquela pessoa é focada? Não, ela está suprindo alguma coisa que falta. Todo excesso, ó, não esquece isso, todo excesso é uma falta. Todo excesso é uma falta de alguma coisa. Então, por isso que eu não julgo, e não gosto de quem julga as pessoas, principalmente quando tem algum vício, porque a pessoa não sabe a dor que ela traz, né? E, às vezes, tem pessoas também que fica, igual você falou, a gente falou no início, que tem uma moldura ali, só grita com os outros, ou, às vezes, você não pode nem olhar que a pessoa já quer brigar, né? Sim. Isso também é ali um bloqueio que a pessoa coloca para ninguém defesa, chegar, né, perto, uma autodefesa, né? E aquela pessoa, mas ela fere tantas pessoas, ela é grossa, mas por quê? Pessoas feridas ferem pessoas, né? Então ela precisa de ajuda, ela precisa que alguém, às vezes ela está precisando de um abraço, mas o medo de sofrer novamente, o medo de ser criticado de alguma forma, ela cria essa autodefesa. Raquel, e esse tratamento, esse trabalho que você tem feito com os homens, costuma dar retorno dentro de um tempo estimado? Ou seja, você analisa caso para caso. Sim. E você sabe se ali teremos uma cura total, se teremos uma melhora progressiva. E você consegue uma janela de tempo de, olha, isso vai demandar 1 ano, 2 anos, 5 anos, ou talvez seja uma terapia para o resto da vida? Não, é uma terapia bem rápida, focada em resultado bem rápido. Na primeira sessão, você já sente uma diferença enorme. Depende da demanda, sim, por exemplo. Às vezes, eu não vou fazer uma terapia, vamos supor, com você, só pela perda do seu pai. Não, a gente vai tratar desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. Porque a gente é como se a gente fosse um copo. Então, na infância, você sofreu um bullying, encheu um pouquinho ali esse copo. Aí, perdeu o seu pai, pôs mais um pouquinho e você foi suportando. Na escola, professora, em casa, briga, sei lá, vai suportando. Na vida adulta, adolescência, né, primeiras decepções amorosas e vai indo. Então, aquilo que você chegou aí na terapia foi a última gota d'água. Transbordou. Transbordou e você foi. Então, a gente precisa tratar tudo, porque, às vezes, o que transbordou hoje nem é o motivo, né? Às vezes, eu estou ali, passei por tanta coisa, suportei tanto. Hoje, o teu gatinho morreu, você entrou numa depressão. Foi por causa do gatinho? Não, ele só foi a última gota. Mas vem coisas lá de trás que você vem suportando. Entende? Então, a gente precisa cuidar de tudo. Então, depende. Tem pessoas que reprocessam muito rápido e tem pessoas que demoram um pouco mais. Mas não mais do que 1 ano. Nunca precisou de passar desse tempo. Nenhuma pessoa que eu já atendi, vão fazer 6 anos já, que eu trabalho com terapia. E, assim, ultimamente eu tive, não posso falar o nome, lógico, mas eu tive um caso que foi assim, nossa, surreal. Tanto que o moço é casado e a esposa dele me mandou mensagem e falou assim, Raquel, eu não te conheço, mas eu estou te mandando essa mensagem para te agradecer, porque você salvou o meu casamento. E eu fico pensando, como que pode uma pessoa transformar tanto a vida do outro assim? Aí eu ainda falei para ela, não foi eu, é ele. A pessoa tem que querer, né? A pessoa tem que querer ser transformada também, ela tem que querer mudar. Tem que dar o primeiro passo. Sim. Me diz uma coisa. Foi transformadora a vida dele. De vários, graças a Deus. Ultimamente, dados da Organização Mundial de Saúde mostram que nós estamos tendo, por ano, um aumento de 16% de casos de suicídio, do autoextermínio. Aliás, gente, importante dizer para você que está em casa, que as redes sociais, o advento das redes sociais, a tecnologia da aldeia global, elas trazem muitas melhorias, mas também trazem, como em tudo na vida, o lado B, o lado negro, o lado ruim da história, que é, por exemplo, a exposição de casos de suicídio. O Código de Ética dos Jornalistas, e aí vai um recado também para os meus colegas jornalistas, ele é categórico em dizer que casos de suicídio não devem ser divulgados de forma alguma, exceto em 2 situações. A primeira delas é quando envolve pessoa pública, porque aí há uma comoção nacional, e aí é uma situação que acaba sendo noticiado não apenas pelo fato do suicídio em si,
em si, mas pela perda da pessoa pública. E o segundo caso, que é o mais importante, é quando você transforma o caso sem trazer detalhes daquele em específico para fazer uma campanha, para alertar, para falar dessa questão que tem aumentado muito e que tem realmente preocupado demais. Há 4, 5 meses. 5 meses atrás eu perdi um sobrinho vítima de suicídio também. Ah, eu lembro. O Miller. Pois é, uma situação complicada e ele dava sinais e a gente não acreditava. A gente sempre acha que, não, é mais uma, não vai consumar nada disso. E infelizmente acabou acontecendo. Isso chega para você no consultório? Chega paciente dizendo, estou com vontade de tirar minha vida? Sim, eu fico assim... Só falando do teu sobrinho, eu fico muito triste quando eu fico sabendo que alguém se suicidou, né? Principalmente aqui na nossa cidade, porque eu penso assim, gente, eu poderia ter ajudado se eu conhecesse. E eu não sabia, né? Então, às vezes, eu sempre falo, às vezes eu faço live, eu sempre observo as pessoas, porque a gente acha que é frescura, mas não é. Esse é o termo. Quando eu resolvo tirar a minha própria vida, não é porque eu quero morrer. É porque eu quero me livrar de uma dor interior aliviar que eu não consigo. Aquela dor insuportável. Sim, que eu acredito para mim que não tem mais solução. Porque às vezes é assim, aquilo que é uma dor para mim, de repente para você não é. Mas aquilo que para você é uma dor, para mim não é. Então, por isso que eu não posso julgar. Às vezes, nossa, a vida do fulano é tão boa. Olha lá, o pai tem dinheiro, a mãe tem isso, ele teve tudo na vida. Por quê? Gente, eu não sei o que passou na vida da pessoa. Então, não posso julgar qual é a dor dele. Você conhece tudo? Não conheço, então não julgue. Né? Porque a pessoa que está nesse momento, ela sente uma dor e ela acredita que não tem mais solução. E a solução para ela é tirar a sua própria vida para se livrar daquela dor. Tanto que eu já atendi pessoas que já se automutilaram. Sim. Chegou lá no consultório uma vez uma moça, o braço dela estava grosso, mas grosso de tanto ela se cortar com a gilete. E a gente foi fazendo a terapia. Hoje ela trabalha, ela está feliz, ela namora e não se corta mais. Que maravilha. Graças a Deus. Mas em escola acontece muito isso, dos adolescentes tirar aquela giletezinha Sim. do apontador e se automutilar. Eu sempre vou nas escolas, né, fazer atendimento, assim, vou por livre e espontânea vontade, por amor mesmo, sabe? E aí eu vou atender esses adolescentes e eu percebo como que eles se automutilam. E, às vezes, a família não entendendo, não é porque são más, não é porque a pessoa não entende. No intuito de ajudar, fica bravo, Sim. fala que é frescura, Sim. que quer chamar atenção, mas não é. Às vezes, o adolescente realmente está com essa dor interior que precisa se livrar de alguma forma. E, às vezes, quando ela se corta, ela sente esse alívio, porque aí ela foca nessa outra dor. E, às vezes, desfoca daquela que está machucando tanto interiormente. E, no caso dos homens, você sabe, aqui em Três Pontas já teve vários casos de homens tirarem a sua própria vida. E por qual motivo? Que é o maior. O alto índice de suicídio é por relações, né? Porque a namorada abandonou, porque a esposa abandonou, né? O relacionamento terminou e eles não aceitam e acabam tirando a própria vida. Né? Eles acreditam que não tem mais solução. Então, eu estou de fora, olhando aquele rapaz bonito, jovem. Gente, tem mulher para todo lado, por que ele vai tirar a vida por causa de uma, né? Mas eu não entendo a dor dele. E aí eu julgo. Só que, para ele, naquele momento, ele acredita que não tem mais solução, ele não consegue continuar. É a única saída na cabeça dele. É a única saída. Então, eu preciso dar mais atenção nesses casos, quando eu percebo, Roger, que a pessoa assim, temos dois casos. Aquela pessoa que ela para de sair, para de fazer coisas que ela gostava, se fecha no quarto, para de comunicar, às vezes não conversa mais, não dá mais importância, às vezes, para tomar um banho ou para se arrumar. Então, ela demonstra vários sinais. Então, a gente precisa ficar alerta, né? E tem aquela pessoa que não demonstra. Sim. Que ela sai, sorri, conversa, e a hora que ela chega em casa sozinha, esse ainda é pior ainda. É pior, é o isopor. Porque ninguém consegue perceber. Você fala, gente, mas ele estava sorrindo ontem. Eu tenho uma moça que começou a fazer terapia comigo há um tempo atrás, ela era assim. Ela postava vídeo lá no Instagram sorrindo, cantando, dançando.
E aí passava meia hora, ela me ligava chorando, escabelando, que ia, né, se suicidar, ia tirar a própria vida. Eu pensava, gente, mas acabou de postar um vídeo, né? Então, eu sabia porque ela estava conversando comigo, mas a família não ia perceber. E uma coisa que me aflige muito, de ter vivenciado isso em reportagens, e também eu próprio já tive um episódio de depressão, e o que mais entristece e nos afunda nessa depressão é que, como você bem disse, a gente, infelizmente, associa a depressão com a síndrome do pânico. Parece que vem tudo junto. Então, Sim. A gente não quer ver ninguém, a gente quer ficar dentro do quarto. A gente só dorme, a gente não quer comer, não quer tomar banho, não quer se alimentar, não quer fazer nada. E o pouco contato que a gente tem com o humano é com a pessoa mais próxima. E a gente espera que a pessoa mais próxima não nos aponte o dedo, porque a gente está fragilizado. Qualquer Sim. coisa causa uma dor tremenda, por mais simples que pareça. E aí essa pessoa chega e fala assim, levanta daí que você está com frescura. Aconteceu comigo. Então, assim, é algo que inflama, que torna o quadro ainda pior. Então, fica a dica para as famílias, como disse bem a Raquel, para vocês observarem, gente. Conversem demais com a pessoa do seu lado, qualquer mudança de comportamento. Observa, e se notar que tem depressão, que está com um quadro realmente precisando de ajuda, nada de cobrança, nada de apontar o dedo, como a Raquel também disse bem, você tem tudo, mas esse tudo talvez exatamente o que a pessoa precisa ficou de fora. Sim. Então não é realmente o tudo, né, Raquel? E às vezes a pessoa está precisando só de um abraço. Perfeito. Só de atenção. Ou de uma rosa, ou de uma flor. Isso mesmo. Então, nossa, teve uma moça que eu levei, ela falou para mim assim, eu nunca ganhei uma flor, eu nunca ganhei. Então, às vezes é uma coisa tão simples, gente, não precisa comprar, né? Às vezes você passa num jardim ou na casa de alguém, tem um pé de rosa, uma flor, colhe lá uma flor, leva, demonstra para a pessoa que você gosta dela, que ela é importante. Eu sempre falo isso, fala para quem você gosta o quanto você gosta dela. Porque assim, se eu morrer hoje, eu tenho certeza que várias pessoas vão colocar lá na internet, nossa, porque a Raquel foi isso, a Raquel nossa, era isso, aquilo. Mas por que a pessoa não faz isso enquanto a gente é vivo? Né? Então, você tem sua mãe em casa, fala para ela o quanto ela é importante. Tem o seu pai, fala para ele o quanto ele é importante. Seu irmão. Seu irmão, seu esposo, elogia, em vez de ficar só criticando. Né? O seu filho, fala para ele o quanto ele é importante. Miltinho, você é importante, viu, irmão? Você é importante. Não, e colega de trabalho, de verdade. Quantas pessoas trabalham juntas e aí só criticam um ao outro, ou então, às vezes, fica com picuinhas, coisa boba, e sendo que você pode fazer do seu trabalho um lugar agradável, né? Se abraçar, elogiar a pessoa. Olha, hoje você chegou, você está tão bonito, você está tão bonita. Principalmente as mulheres, às vezes, não elogia de medo da pessoa se... vou elogiar, não, ela vai ficar se achando, e daí... O que tem ela ficar se achando que é bonita mesmo, né? Então, a gente pode elogiar as pessoas. E aí, quando morre, aí você não falou, aí fica colocando nas redes sociais. Perfeito. Né? Raquel, eu quero agradecer imensamente. Foi um imenso prazer te receber no Podcafé Podcast. Tenho certeza que temos ainda outros assuntos para fazermos outros podcasts. A gente vai te trazer novamente numa outra oportunidade. Muito obrigado. Parabéns imensamente pelo seu trabalho. Foi um imenso prazer. Gente, o programa hoje, que teve mais esse intuito de autoajuda, pela primeira vez a gente não vai fazer o nosso cara a cara, que é um quadro mais brincalhão, mas eu preciso terminar perguntando para a Raquel, como se fosse o finalzinho do quadro cara a cara. Nesse trabalho, tanto na entrega das flores quanto na terapia, de forma sintetizada, uma resposta mais rápida, quem é Deus para você? O Criador de tudo e de todas as coisas. Sim, é o amor. Já que Deus é amor, a gente termina o programa com essa certeza, lembrando que se você tiver algum problema, a Raquel está à disposição em todas as suas redes sociais, também no Conexão Três Pontas, também no consultório. Não fique sofrendo sozinho, tente mudar a sua vida para melhor, e a Raquel está à disposição para poder te ajudar no que for preciso. Lembrando que buscar ajuda não é ser fraco, é ser forte. Não é vergonha nenhuma, é realmente dar um passo para ter uma vida melhor. Aproveite, assim que acabar de assistir esse programa de hoje,
Dê um abraço no seu pai, na sua mãe, na sua esposa, no seu marido, no seu filho, no seu amigo. Ou então está 30 anos ou 2 dias sem conversar com aquele amigo. Liga para ele, cara, me perdoa aí, eu errei e tal, vamos tomar uma cerveja, tal, o Miltinho só toma sem álcool, vamos tomar uma cerveja. Vai ser bacana, tá bom? A gente volta na semana que vem com mais uma edição do Pod Café Podcast. Lembrando, para você ter uma semana abençoada, 2 receitas, 2 segredos que a gente compartilha sempre. Desacomode, tire o traseiro do sofá, acredite no seu potencial, corra atrás, do céu só cai chuva. Para o milagre acontecer, é necessário que você acredite primeiramente em você, mas que você tenha absoluta fé em Deus. Grande abraço, até a próxima, tchau!